do Senhor para os irmãos? Amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje, culto de doutrina, doutrina quer dizer ensinamento. E eu quero convidar os irmãos para que abram comigo as vossas Bíblias no Novo Testamento, 2 Coríntios 13:13, último capítulo e último versículo. Todos encontraram? Amém. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Acredito que esse versículo é muito conhecido por os irmãos, que sempre no final dos cultos ele é citado, é a bênção apostólica. Meus queridos irmãos, eu gostaria de falar hoje, nessa noite, um pouco sobre a Trindade. Acredito que os irmãos já ouviram falar sobre a Trindade. Agora eu faço uma pergunta, é uma pergunta retórica, O que é a Trindade? Não precisa que ninguém responda, Mas o que é a Trindade? Irmãos, em primeiro lugar, esta palavra, este vocábulo, ele não se encontra nas Sagradas Escrituras. Se os irmãos procurarem o vocábulo Trindade nas Sagradas Escrituras, os irmãos não vão encontrar, de Gênesis a Apocalipse, não encontrarão esta palavra. Mas isso não quer dizer que a Trindade ela não seja bíblica. Ela é uma palavra de cunho teológico que foi utilizado pela primeira vez por um bispo por nome de Tertuliano no final do século II. Ele que cunhou esse nome, esse vocábulo Trindade. Geralmente, quando os inimigos das doutrinas bíblicas, as seitas, quando eles atacam, e a doutrina da Trindade é uma das principais doutrinas bíblicas, e quando eles atacam, geralmente eles dizem assim: o vocábulo não está na Bíblia. Mas preste atenção, irmãos, a uma coisa interessante: a palavra onisciente também não está na Bíblia. No entanto, Deus é onisciente. O vocábulo teocracia, a palavra teocracia não está na Bíblia. Mas já tivemos um governo teocrático antigamente, nos dias antigos, quer dizer, um governo diretamente de Deus, um governo teocrático. E ainda mais interessante é que a palavra Bíblia não se encontra na Bíblia. E no entanto, nós chamamos de Bíblia e é a palavra de Deus. Mas pode procurar, irmãos, não encontrarão também a palavra, o vocábulo Bíblia na Bíblia. Não encontrarão. E no entanto, a Bíblia é a palavra de Deus. Tem outros, a gente usa outros vocábulos que é bíblico, como palavra de Deus, como escrituras sagradas. Porém, a palavra Bíblia, ela não se encontra na Bíblia, de jeito nenhum. É interessante. O que é Trindade, irmãos? Trindade quer dizer triunidade. Não é uma tríade. Porque no Antigo Egito existia uns deuses que até formavam tríade. Oro, Osíris e Ísis. Eram 3 deuses, mas não era uma trindade, era uma tríade. O homem, ele possui da sua composição corpo, alma e espírito. No entanto, nós não somos uma trindade. A gente usa a palavra dizer que o homem ele é tricótomo. Ele não é uma trindade, ele é tricótomo. Ele tem essas 3 partes nele: corpo, alma e espírito. Irmãos, e o mais interessante é que o nosso Deus, ele deixou impresso quando ele fez a humanidade, quando ele criou tudo que tem, ele deixou impresso. Eu estava ouvindo um grande físico um dia falando, quando foi mencionado sobre os outros deuses de outras nações,
os deuses que tinha, ele falou: não, mas o nosso Deus, ele é diferente. O nosso Deus, ele deixou uma impressão. Como por exemplo, nós estamos falando aqui da Trindade, estamos iniciando. O que é que acontece? Já citei, o homem ele é corpo, alma e espírito. O tempo também, ele é passado, presente e futuro. A matéria tem prótons, nêutrons e elétrons. Unidade de medida, tem comprimento, largura e altura. Ele deixou impresso na criação, na sua criatura. Louvado seja Deus, porque Ele é o único Deus verdadeiro, oh aleluia, e onipotente, oh aleluia. Os homens costumam adorar outros deuses, costumam exaltar outros deuses, mas a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Nós reconhecemos o único Deus, que é uma trindade. Louvado seja Deus, aleluia. Então esse Deus, irmãos, ele é um Deus diferente. Ainda que as civilizações antigas imitaram algumas coisas, mas não chega a se comparar, porque esse Deus é um Deus, louvado seja Deus, que ele se difere de todos os demais, porque na realidade, irmãos, são falsos, não são verdadeiros. Agora, irmãos, explicando aqui a Trindade, Deus só existe um, é o que nós estamos enfatizando aqui. Deuteronômio capítulo 6 e versículo 4 diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando a gente vai para 2 Reis 19:15, lá diz assim: só tu és Deus de todos os reinos. O Salmo de número 86 e versículo 10 diz: só tu és Deus. Mas quando vamos para o Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 5 diz que há um só Deus. E também, irmãos, a gente vê que em Marcos 12, 29, ele repete o que foi dito em Deuteronômio 6 e 4: só o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então Deus só existe um, somente um Deus. Agora, irmãos, o detalhe vem agora. Deus é um, porém as pessoas que compõem esse Deus são três. Os irmãos veem que a gente fez a leitura aqui: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então Deus é um, porém as pessoas que compõem esse Deus são três. Abram aí, irmãos, em Mateus, fazendo um favor, Mateus capítulo 3, versículos de número 16 e 17. A Bíblia nos mostra, irmãos, nos diz que Jesus, quando ele era quase da idade de 30 anos, ele foi até João no Jordão para ser batizado. Teve aquela, eu não sou digno, tal. Mas a Bíblia nos diz que João batiza Jesus, versículo 16: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Meus queridos irmãos, a gente vê aqui os três. Note que Jesus tinha sido batizado, ele saiu das águas, e diz a Bíblia, irmãos, que o Espírito Santo veio em forma corpórea de pombo, e de repente diz a Bíblia que uma voz do céu disse: esse é o meu filho, eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Louvado seja Deus. Então aqui a gente vê claramente, irmãos, os três, porque a gente vê aqui a pessoa do Pai, a gente vê aqui a pessoa do Filho sendo batizado, e a gente vê também a pessoa do Espírito Santo de Deus. Agora, irmãos, uma coisa interessante: são três pessoas que compõem o único Deus. Tem muita gente que faz muita confusão, é difícil de entrar na cabeça de algumas pessoas, mas repito, a divindade, Deus é um só. Os três
cada um são pessoas individuais, mas mesmo separadamente não deixa de ser Deus. Mas nós não temos três deuses, nós temos o único Deus. E uma coisa interessante, irmãos, que quando a gente fala sobre o Espírito Santo, quando a gente pergunta, geralmente a gente faz essa pergunta, né? Quando quem é o Espírito Santo? Como é que as pessoas dizem? Geralmente elas dizem o seguinte, que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Acredito que os irmãos já devem ter ouvido isso, ou lido isso em algum livro, em algum lugar, alguma revista de escola dominical. O Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Quando a gente diz terceiro, dá uma ideia de hierarquia. E geralmente, nossas mentes entendem que o primeiro é o maior, o segundo menor do que o primeiro, e o terceiro ainda, a gente vê muito essa hierarquia na polícia, primeiro, segundo, terceiro sargento, e vê em vários locais, Então, mas o que é que acontece, irmãos? É terceiro porque tem que classificar, não é que ele é terceiro em uma hierarquia, onde ele é menos poderoso do que o pai e menos poderoso do que o filho. Pois, irmãos, os três têm o poder igual, os três têm a onipotência, os três têm onipresença, os três têm imutabilidade. Oh, louvado seja Deus! Os três é Criador, os três é eterno. Oh, aleluia! Não existe nenhum maior do que outro na Trindade. Aleluia! Os testemunhos de Jeová costuma querer esconder de todo modo a divindade de Cristo. Eles tentam, quer esconder de todo jeito. Mas quando não tem mais jeito, eles dizem assim: não, Jesus Cristo é um Deus menor. Irmãos, Jesus Cristo é um Deus menor? Pois bem, irmãos, os três têm o mesmo poder, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, se os irmãos derem uma olhada nas Escrituras Sagradas, os irmãos vão ver que no Antigo Testamento, na maioria das vezes, se dirigia ao Pai, como Senhor, ao Pai. Lá no Antigo Testamento, Jesus já existia. Jesus é eterno. Jesus não só é eterno, como diz lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, que Ele é o Pai da eternidade, Ele já existia. E quando a gente vê algumas aparições de Jesus no Antigo Testamento, são aparições de formas cristofânicas, É uma aparição dele, mas geralmente se identifica com... Não aparece totalmente. E o Espírito Santo, a gente vê manifestações dele lá também. Só que quando a gente chega nos dias do Novo Testamento, de quem é o ministério? É de Jesus. Aparece Jesus ali pregando. Jesus morre naquela cruz. Só que depois de Atos 2, que se cumpre a promessa de Joel, ali começa o período do Espírito Santo. O período do Espírito Santo, louvado seja Deus, é o período da igreja. Quando a gente analisa, no dia de Pentecostes ele veio como nunca ele tinha vindo. Oh, aleluia! Nos dias do Antigo Testamento, só quem recebia o Espírito Santo era o sacerdote, o profeta, o rei, ou alguma pessoa específica ali. Porém hoje, irmãos, cada crente tem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que nós somos morada de Deus, e diz que nós somos templo do Espírito Santo. Oh, louvado seja Deus! Por isso que não existe mais, irmãos, o sacerdotalismo. Eu vejo algumas pessoas, eu como sacerdote, eu sacerdote. Não, o pastor ele não é um sacerdote. Na verdade, nesta dispensação, todos os crentes são sacerdotes, porque a Bíblia diz que nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, porque cada crente tem o Espírito Santo de Deus. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, os irmãos aqui têm o Espírito Santo de Deus, os músicos têm o Espírito Santo de Deus, as irmãs têm o Espírito Santo de Deus, toda a ala da igreja tem o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. E isso, irmão, já faz toda a diferença em termos do Espírito Santo de Deus. Irmãos, muitas das vezes a gente vê os três, cada um trabalhando de forma individualizada, mas muitas das vezes a gente vê também os três fazendo um mesmo trabalho.
É interessante isso daí. É muito interessante. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz lá em São João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê, não se perca, mas tenha a vida eterna. São João 3,16. Aí nós entendemos assim, irmãos: o Pai amou o mundo e enviou o Filho veio, fez aqui a obra de redenção pela humanidade. E quando a gente vai para João, capítulo 16, versículo 8, a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Pai enviou, o Filho morreu, e o Espírito Santo, ele aplica, ele convence em nossos corações. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. O certo é, irmãos, que existe a Trindade divina. Agora, irmãos, a gente também compreende que é o Espírito Santo que habita. Eu acabei de falar que nós somos templo de Deus e que somos morada do Espírito Santo. Mas nós encontramos versículos na Bíblia dizendo também que os três habitam dentro do crente. Eu peço que os irmãos abram aí João capítulo 14 e versículo 23. João capítulo 14 e versículo 23, veja como é que diz. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu e meu Pai, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem vem e faz a morada? O Pai e o Filho. Mas quando a gente vai para João 14 e 17, lá diz o seguinte: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Louvado seja Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos templo de Deus, porque sendo templo de Deus, habita em nós a divindade. Louvado seja Deus. Irmãos, um Deus tão grande que habita em nós, em nossos corações, em nossas vidas. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. É interessante, irmãos, é muito interessante. Quando você vai para o Antigo Testamento, no Antigo Testamento, a Trindade, ela está implícita. Lá você vai ver claramente que ali é a Trindade na unidade. Você vai perceber que não existe tão claramente sobre essa doutrina no Antigo Testamento. Está implícito. Veja bem, olha aí, Gênesis capítulo 1 e versículo 26. O que é que diz? Façamos o homem a nossa imagem. Veja que existe aqui um plural. Façamos o homem a nossa imagem. Então aqui tem a Trindade, porém de forma implícita. Quando você vai para Gênesis capítulo 3 e versículo de número 22, ele diz: o homem é como um de nós. Novamente a Trindade aqui de forma implícita. Quando você vai para Gênesis capítulo 11 e versículo 7, ele diz: eia, desçamos e confundamos. Você também encontra aqui de forma implícita a Trindade. Se você for, irmãos, para Isaías, no capítulo 6, versículo 8, ele diz: quem enviarei? Quem há de ir por nós? A doutrina da Trindade aí de forma implícita. Porém, se torna mais implícito ainda. A leitura que eu fiz aqui, irmãos, foi a leitura de uma bênção apostólica. Nós conhecemos, uma bênção apostólica que era impetrada por os apóstolos. Até hoje nós temos esse bom costume de fazer no final dos nossos cultos, dos nossos trabalhos. Mas, irmãos, lá no Antigo Testamento havia uma bênção sacerdotal também. Eu trouxe aqui Números capítulo 6. Números capítulo 6, 24 a 26. Eu gosto de folhear para ir praticando. Capítulo 6, versículo 24. Veja como é que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. Aí alguns dizem que é o Pai.
O 25: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Filho. Versículo 26: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Espírito Santo. Alguns dizem. Porque, sim, irmãos, na bênção apostólica, a Trindade está claramente, totalmente explícita. E aqui vê de forma implícita. Também lá em Isaías, no capítulo 6, e versículo 3, naquele cântico tríplice: Santo, Santo, Santo. Alguns estudiosos dizem que Santo o Pai, Santo o Filho, Santo o Espírito Santo. Então, irmãos, no Antigo Testamento a Trindade, ela está de forma implícita. Porém, quando a gente vai para o Novo Testamento, aí a Trindade ela está de forma explícita. Aí nós temos a unidade na Trindade, enquanto no Antigo Testamento era a Trindade na unidade. Irmãos, e foi o Senhor Jesus Cristo que esclareceu, que falou aos apóstolos sobre a Trindade. A gente leu em Mateus 3:16 e 17, que ali apresenta os três. Eu li aqui 2 Coríntios 13:13. Mas tem um outro versículo que é chave. Mateus, capítulo de número 28. Mateus 28, versículo de número 19. Veja como é que diz. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Vem agora a parte chave. Batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Os irmãos veem que aqui, que é a parte mais, aquela que a gente memoriza mais, eu acredito que a maioria tem de cabeça, até porque quando diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa e vem alguma de achar que existe, não, aqui fica sempre, a gente tem sempre isso aqui, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma fórmula batismal para fazer batismo, para batizar. Jesus falou isso aqui depois de ressurreto. Eu acredito que os irmãos já ouviram algum irmão. Veja bem, irmão, isso aqui é uma fórmula batismal. Batismal. Mas eu acredito que os irmãos já ouviram alguém orando, e no final da oração, o rapaz diz assim: tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aí eu pergunto para os irmãos: está pedindo para quem? Isso aqui é uma fórmula batismal. A Bíblia diz que a gente deve orar em nome de Jesus. Jesus é o mediador. A Bíblia nos deixa muito claro. Eu não estou dizendo que Deus não vai ouvir, irmão. Não estou, às vezes, uma falta de conhecimento, de percepção. O camarada ora e fala assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E está pedindo para quem? Porque está mencionando. Veja que aqui, por isso que eu estou aqui destacando. Aqui é uma fórmula batismal, né? Quanto aos antigos, porque não é bom a gente misturar, irmãos. Cada coisa é uma coisa, né? Tem gente também que mistura o sangue de Jesus com o poder do nome de Jesus. Tem que fazer aquela misturada em tudo. Diz os antigos, eu vi um senhor antigo, evangelista da igreja. Ele falou que em um dos batismos ali na sede era o pastor Cícero Canuto de Lima. Um dos irmãos batizou lá, um dos pastores, e ele falou assim: te batiza em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, aleluia. Aí disse que depois o pastor Cícero Canuto conversou, porque senão, aí alguém pode confundir a fórmula batismal e achar que tem que ser em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, aleluia. Aí ele foi e fez uma correção. Antigamente se corrigia mesmo assim, né? Não esperava nem, já fazia logo a correção. Então, irmãos, você vê, aqui ele coloca quem primeiro? O Pai. Mas os irmãos prestaram atenção que na bênção apostólica ele coloca primeiro o Filho. Na bênção apostólica. Percebam que lá na bênção apostólica, porque não existe uma ordem de maior e nem menor. Ele fala, veja, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo.
Às vezes a pessoa vai ministrar a bênção apostólica, que eu acredito que tem gente que nem sabe que estava aqui, né? Que tinha aqui esse versículo. E às vezes também, não vou dizer que está errado, não está errado. Mas a pessoa, por achar que o pai tem que vir primeiro, ele começa a bênção apostólica com o pai primeiro. Não estou dizendo que está errado, está entendendo? Estou dizendo que isso aí é um erro, um absurdo. Não é isso, entenda, né? Eu estou querendo dizer aqui que não existe aqui uma hierarquia. Volto ao assunto de novo. No capítulo 28, versículo 19, o pai. No capítulo 13, versículo 13, 2 Coríntios, o filho primeiro. Agora abram aí, irmãos, já estou finalizando. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Veja bem que aqui é um texto. É um texto que começa no versículo 1. Mas veja como diz o versículo 4, 5 e 6. O 4. Há um só corpo e um só espírito. Note aí que espírito aí está com E maiúsculo. Geralmente quando espírito é com E maiúsculo, se refere ao Espírito Santo. Há um só corpo e um só espírito. Veja o versículo de número 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, quem? Jesus. Aí veja o versículo de número 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. A pessoa do Pai aqui aparece por último. A pessoa do Espírito Santo aparece no versículo 4, do Filho no versículo 5 e do Pai no versículo de número 6. Bem, irmãos, para finalizar, as seitas, como eu falei aqui, elas atacam as doutrinas principais centrais da Bíblia. Jesus, Deus, elas atacam, mas atacam as principais. E a Trindade. Existe um movimento que ficou conhecido como unicismo, unicista modalista. Porque na concepção desse herético, e hoje existem seitas que seguem essa linha, só existe uma pessoa, não existe 3 pessoas, existe uma só pessoa. E o que acontece? Quando a Bíblia fala, por exemplo, a Bíblia fala do Pai. Quando a Bíblia fala de Jesus, é uma outra modalidade. Não é que Jesus existe, é uma outra modalidade. Só existe uma pessoa. Eu deixei claro aqui que um Deus só, 3 pessoas. Quando fala do Espírito Santo, eles também dizem que é uma outra modalidade do Espírito Santo. Os irmãos, eu acredito que se a gente colocasse diante deles Mateus 3, 16 e 17, onde aparece ali a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, eu não sei como eles explicariam, ficaria muito difícil. Então, esse movimento, irmãos, eu estava lendo um livro sobre a história do movimento pentecostal, que aconteceu nos Estados Unidos, depois veio para cá, os irmãos sabem. E como o movimento pentecostal lá, ele atingiu várias igrejas, independente da placa, depois o povo ficou unido, não se preocuparam com a doutrina. Só que depois, lá nos Estados Unidos, surgiu lá, batizando só em nome de Jesus, porque para ele só existia Jesus. Eu estava lendo que até a mãe de um dos mais conceituados teólogos dos Estados Unidos, Stanley Horton, chegou a se batizar em nome de Jesus, porque não deixou o batismo em nome do Pai, como está aqui a fórmula em Mateus capítulo 28, versículo 19, e foi lá para alguns versículos que a gente encontra, Atos 2 e 38, Atos 10, tem vários versículos, 10 e 48, que fala, seja batizado em nome de Jesus. Irmãos, quando a Bíblia fala, em Atos 2 e 38, que Pedro disse, arrepender-se e cada um seja batizado em nome de Jesus, quando lá na casa de Cornélio, capítulo 10, versículo 44, seja batizado em nome de Jesus, ele não está dizendo que o batismo em nome de Jesus é a fórmula. Ele está destacando a pessoa de Jesus Cristo, o senhorio de Jesus Cristo. Ele não está colocando a fórmula. A fórmula ficou, Mateus capítulo 28, versículo 19. Ele estava destacando, como destaca-se também para a cura, como se destaca também para a salvação. Ele estava destacando o nome de Jesus. Era isso que estava fazendo. Aí as pessoas, os sectaristas, confundem a cabeça de alguns de nós aqui, e fica aquela coisa toda, Então esse batismo surgiu, hoje existe, como foi falado aqui, Voz da Verdade, tem uns hinos maravilhosos. Por um tempo aí foi proibido de cantar, não sei se ainda os hinos deles,
Mas existe uma outra que é muito forte, conhecida como Tabernáculo da Fé, que fica ali no bairro do Belenzinho, que diz que recebeu revelação, nega a Trindade e aquela coisa toda. Pois bem, para finalizar, esse aqui nega de uma forma, dizendo que só existe uma pessoa, os outros são modos dele se manifestar. Porém, as testemunhas de Jeová, eles negam de outra forma. Para eles, o Espírito Santo, na concepção deles, eles não acreditam na Trindade de jeito nenhum. E para eles, o Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo é uma força ativa de Jeová. Irmãos, que força é essa? Que a Bíblia diz que se blasfemar contra o Pai, tem perdão. Se blasfemar contra o Filho, tem perdão. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não terá perdão nem nesse século, nem no vindouro. O Espírito Santo de Deus é Deus. Irmãos, quando Ananias mentiu, que ele chegou ali na igreja com a cara mais lavada, dizendo que tinha vendido por tanto, tinha retido parte, de repente caiu. Aí de repente a mulher entrou com o tempo e caiu também. Capítulo 5, eu vou ler aqui, capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, e aqui confirma a divindade do Espírito Santo. Atos, capítulo 5, versículo 3: Disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Veja que no versículo 3 diz: para que mentistes ao Espírito Santo. Agora, quando a gente vai para o versículo 4, para ganhar tempo, a parte final do versículo 4, ele diz: não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Eu fecho aqui, irmãos, com 2 Samuel capítulo 23, versículo de número 2 e o 3. 2 Samuel, diz assim: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Versículo 3: disse o Deus de Israel. Disse o Deus de Israel. Então, irmãos, nós adoramos a um Deus em trindade, e uma trindade em unidade. Nosso Deus é uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Quero aqui agradecer a oportunidade e orem por mim. Aleluia.